Bob Lazar finalmente mostrou tecnologia alienígena que ele projetou na Área 51. De acordo com Bob Lazar, o S-4, base ultra-secreta da Área 51, estava repleto de tecnologia alienígena. Ele descreveu sua primeira visão dessas tecnologias como algo que o deixou sem palavras. Por muitas décadas, sussurros sobre naves extraterrestres e tecnologias de propulsão avançadas alimentaram nossa imaginação, nos levando a uma fronteira onde a linha entre ficção científica e realidade se desfaz. Entre os muitos contos e especulações surge o nome Bob Lazar, cujas declarações sobre extraterrestres têm provocado debates acalorados e despertado uma fascinação inabalável. Bob Lazar foi responsável por projetar uma tecnologia alienígena dentro da Área 51 que foi ocultada por anos. Mas quem é Bob Lazar? E que segredos aterrorizantes ele revelou sobre atividades extraterrestres? Que tipo de tecnologia ele desenvolveu na Área 51? Bem, essas revelações, supostamente, deveriam permanecer no mais absoluto sigilo, mas foram expostas. E no vídeo de hoje, vou te mostrar por partes e em detalhes quem foi Bob Lazar e que tipo de tecnologia alienígena ele projetou. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos ao vídeo. Quem é Bob Lazar? Bob Lazar é um nome que ecoa em mistério. Um homem que, de maneira singular, conseguiu desafiar as autoridades governamentais desvendando segredos ocultos da opinião pública. Bob Lazar é um ex-cientista dos Estados Unidos que ganhou notoriedade na década de 1980 por sua ousada revelação sobre a existência de seres extraterrestres e tecnologia em nosso próprio planeta. A Área 51, a base militar altamente secreta supostamente usada para estudar seres alienígenas e sua tecnologia, tornou-se um nome amplamente conhecido graças a Lazar. Devemos a ele o mérito de expor os segredos que habitavam esse lugar misterioso. Mas além de suas teorias e descobertas revolucionárias, Bob Lazar é antes de tudo um ser humano como todos nós. Nascido em 26 de janeiro de 1959 em Coral Gables, Flórida, Lazar foi imerso no mundo da ciência e tecnologia. Cresceu em uma época de avanços incríveis na exploração espacial, quando nossa compreensão sobre a vida aqui além das fronteiras de nosso planeta evoluía de especulações para fatos embasados. Assim como muitos jovens de sua geração, Lazar se encantou com as infinitas possibilidades oferecidas pelo mundo da ciência. Sua curiosidade logo se voltou para a eletrônica e a física, campos que se tornariam fundamentais em sua vida. Quando ainda era um estudante do ensino médio, Lazar construiu uma bicicleta jato. Uma invenção que pode parecer mais um feito extravagante do que uma máquina prática, mas que por si só evidencia o profundo entendimento científico que Bob Lazar já possuía. No entanto, a parte mais empolgante dessa história ainda está prestes a ser revelada. Base ultra secreta. Teorias alienígenas não são novas. Ao longo dos anos, inúmeros teóricos da conspiração surgiram, trazendo histórias de discos voadores, tecnologia extraterrestre avançada e criaturas sobrenaturais. Então, o que torna Bob Lazar tão especial? Talvez seja um detalhe frequentemente negligenciado pela mídia. Bob Lazar não é apenas um entusiasta obcecado por ETs que tenta juntar peças de eventos coincidentes para formar uma teoria. Não, ele se destaca porque ele estava dentro do sistema. Esse homem não era um estranho tentando decifrar o que acontecia nas agências secretas do governo. Ele estava entre os cientistas encarregados da tarefa árdua de realizar a engenharia reversa em naves espaciais alienígenas. Isso significa que ele provavelmente sabe mais sobre tudo isso do que muitos de nós, e é por isso que ele é diferente. Sem contar que a dedicação de Lazar à busca do conhecimento não se limitou ao ambiente de trabalho. Ele montou um laboratório em sua própria casa, onde conduziu uma série de experimentos e estudos notáveis que o destacaram como um físico renomado em sua época. Mas voltando um pouco, antes de mergulhar na engenharia reversa de máquinas extraterrestres, Bob aplicou seu conhecimento de física avançada e eletrônica no Centro de Ciência de Nêutrons do Laboratório Nacional de Los Alamos.
Lá, ele contribuiu para experimentos com um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. De acordo com Lazar, foi em Los Alamos que suas habilidades excepcionais chamaram a atenção de uma empresa terceirizada que o considerou uma ferramenta valiosa. Além disso, ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento de sistemas de combustível de hidrogênio, enxergando o potencial muito antes dessa ideia se popularizar. Sua busca incessante por conhecimento, aliada às suas habilidades impressionantes, como em sua invenção de um carro a jato capaz de atingir 320 km por hora, fez dele um candidato de destaque. No entanto, o que Lazar recebeu não foi uma oferta de emprego comum. Ele foi convidado para uma das bases governamentais mais secretas do mundo, conhecida como S4, localizada nas proximidades da Área 51. Área 51. A Área 51 dispensa apresentações, sem dúvida, a base militar mais famosa do mundo. No entanto, o que a torna famosa não é o que sabemos sobre ela, mas sim o que permanece envolto em mistério. Oficialmente, a Área 51 é uma instalação militar dos Estados Unidos localizada em Groom Lake, no sul de Nevada, destinada a testes de voo. Mas por que esse local peculiar é uma das bases mais vigiadas do planeta? A Área 51 é exclusivamente para testes de voo, mas possui uma vigilância constante de 24 horas na área e nos arredores, além do acesso do público ser estritamente proibido. Quais segredos o governo está tão desesperado para esconder? Aprofundando ainda mais o mistério, todos os funcionários da Área 51 chegam às instalações pelo ar, entrando e saindo de um terminal secreto e restrito no Aeroporto Internacional McCarran, em aeronaves não identificadas que receberam autorização especial para voar no espaço aéreo sobre a base militar. Tudo isso e muito mais alimenta as chamas das especulações e teorias que cercam a Área 51. Ao longo dos anos, essa instalação militar tem sido alvo de inúmeras especulações e teorias. Aqueles que acreditam na existência de seres extraterrestres frequentemente afirmam que a base foi equipada de forma especial para a dissecação e estudo de seres alienígenas e sua tecnologia. E a Área 51 se tornou o centro de todas essas afirmações, além de inúmeras pessoas associarem OVNIs e seres extraterrestres a essa base militar. Mas para que você entenda melhor como tudo aconteceu, vamos fazer uma viagem no tempo na entrevista de Bob Lazar. Então continua comigo. A entrevista reveladora de Bob Lazar em 1989. Se você pudesse sentar-se com um homem que testemunhou e participou de eventos extraordinários, alguém que possivelmente detém as respostas para muitos dos mistérios não resolvidos relacionados às atividades alienígenas na Terra, que perguntas você faria? Em 15 de maio de 1989, um repórter da CBS chamado George Knapp conduziu uma entrevista especial na Class TV com um homem chamado Dennis, que sozinho alterou as crenças do povo americano sobre a existência de tecnologia alienígena em nosso planeta. Vários meses depois, a figura conhecida como Dennis revelou ser Bob Lazar, que havia adotado uma identidade falsa na entrevista original para proteger sua segurança. Lazar admitiu ter sido recrutado para uma missão especial que o levou a trabalhar com tecnologia que, de acordo com ele, não poderia ter se originado em nosso planeta. Segundo ele, as espaçonaves alienígenas eram armazenadas e estudadas em uma parte secreta da Área 51, conhecida como S4. Para manter o sigilo da localização, todos os funcionários eram obrigados a se reunir em uma instalação chamada AT&T, de onde eram transportados de avião até o Lago Crown, no deserto de Nevada. De lá, eram levados em um ônibus com janelas escuras ou até mesmo sem janelas para o S4. Na entrevista, Lazar admitiu que, inicialmente, não sabia que tipo de máquinas eles estariam estudando, mas tinha consciência de que estavam relacionados à tecnologia de propulsão avançada, área na qual ele já tinha grande interesse e conhecimento. No primeiro dia de trabalho, recebeu um briefing que revelou a verdadeira natureza das máquinas com as quais trabalharia.
Ele ficou surpreso e não podia acreditar no que via, mas, ao mesmo tempo, ficou empolgado com o potencial conhecimento que poderia adquirir com aquela tarefa. Na tentativa de verificar a credibilidade de suas afirmações, Bob Lazar foi submetido a várias sessões de polígrafo. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, especialistas acreditam que pode haver algum fundamento de verdade em suas afirmações. Além disso, foi observado que o medo instilado nos trabalhadores do S4 como Lazar pode ter desempenhado um papel significativo nos resultados inconclusivos. Lazar relatou que todos que trabalham no S4 enfrentavam uma intensa intimidação, com o temor do que aconteceria se revelassem ao mundo as descobertas e interações que ocorriam na base. Havia momentos em que seu oficial superior o ameaçava com uma arma, jurando consequências terríveis caso alguém divulgasse a verdade sobre o que testemunhavam na Área 51. Mesmo os residentes das comunidades próximas eram proibidos de divulgar qualquer fenômeno inexplicável que tivessem testemunhado. No entanto, Lazar não pôde permanecer em silêncio. Ele sentia que o povo americano estava sendo enganado, e isso o incomodava profundamente. Ele acreditava que era sua responsabilidade contar ao mundo o que ele tinha visto e vivenciado. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir: as incríveis e fascinantes experiências de Bob Lazar no S4. Embora possa parecer inacreditável, mantenha sua mente aberta. A tecnologia alienígena de Bob Lazar. Discos voadores, uma imagem que todos conhecem graças às representações populares em filmes de ficção científica de Hollywood, como Star Wars e Star Trek. Esses filmes moldaram nossa percepção de como uma nave espacial alienígena deveria ser. Mas será que essa concepção popular tem alguma semelhança com a realidade? Bem, a resposta a essa pergunta está nas palavras de Bob Lazar. De acordo com Bob, o S4 estava repleto de tecnologia alienígena, sendo o mais notável deles os discos voadores nos quais ele alegou ter trabalhado pessoalmente. Ele descreveu sua primeira visão dessas máquinas como algo que o deixou sem palavras. Na verdade, mesmo que ele quisesse falar sobre isso, estava proibido de fazê-lo durante grande parte da exposição. Bob afirmou que havia aproximadamente 9 desses discos voadores, cada um deles com um design e funcionalidades únicas, completamente distintos de qualquer aeronave avançada já inventada pela humanidade. Algumas dessas naves espaciais estavam em condições relativamente boas, e de acordo com Bob, ele até testemunhou algumas delas voando em seu trabalho. No entanto, ele não estava encarregado de pilotar essas máquinas. Essa tarefa era deixada para os supostos alienígenas. Em vez disso, a responsabilidade de Bob era realizar engenharia reversa nesses discos, desmontando-os para compreender a tecnologia que os tornava operacionais, incluindo a fonte de energia, os segredos de seu design único e, claro, como reproduzi-los. Isso se tornou uma tarefa extraordinariamente desafiadora, porque, aparentemente, essas máquinas chegaram sem um manual de instruções, e mesmo que tivessem um, ninguém seria capaz de decifrar a linguagem alienígena na qual estariam escritas. A complexidade dessas naves provou ser avançada a ponto de desafiar nossa tecnologia terrestre em muitos milhões de vezes. Bob, com sua experiência em propulsão, foi instruído pelas autoridades da instalação a estudar, juntamente com outros cientistas, a fonte de energia e o sistema de propulsão que permitiam aos discos voadores voarem. O design singular dessas espaçonaves tornou o desafio incrivelmente complexo. Diferentemente das aeronaves humanas, que são equipadas com asas e motores a jato para a propulsão, esses discos alienígenas pareciam flutuar no ar, aparentemente sem ajuda de qualquer fonte visível. A tarefa era desvendar o que impulsionava essas máquinas e como funcionava o mecanismo de sua operação. No entanto, Bob admitiu que não tinha conhecimento sobre como o governo havia adquirido tais máquinas avançadas. A especulação entre teóricos é que esses discos voadores podem ter sido recuperados de vários acidentes de OVNIs que ocorreram ao longo da história.
Se um objeto voador alienígena estiver cruzando os céus da Terra, é provável que os humanos evitem a saudação e as boas-vindas. Afinal, nossa história mostra que muitas vezes temos uma má reputação quando se trata de lidar com o desconhecido. No entanto, em algumas ocasiões, objetos voadores não identificados acabaram caindo na superfície da Terra, deixando perguntas intrigantes. Um desses incidentes ocorreu em Aurora, Texas, em 17 de abril de 1897. Segundo os moradores locais, um OVNI caiu em uma fazenda na propriedade de um juiz chamado J.S. Proctor após colidir com um moinho de vento. Uma inspeção mais detalhada revelou que a máquina não se assemelhava a nada que já tivéssemos visto antes. Além disso, o piloto não parecia humano e foi descrito como marciano. Um relatório do oficial de sinalização do Exército, T.J. Waynes, corrobora essa história. No entanto, a parte angustiante é que o suposto piloto alienígena não sobreviveu ao acidente e foi enterrado no cemitério de Aurora. Quanto aos destroços do acidente, eles aparentemente também foram enterrados em um poço próximo, que posteriormente foi selado, tornando-o inacessível para a investigação. A veracidade dessa história continua sendo um ponto de especulação e mistério. Outro incidente notável envolvendo um OVNI ocorreu em 1884, quando um grupo de cowboys descobriu um objeto cilíndrico longo no condado de Dundee, Nebraska, após a queda de um meteoro. No entanto, é importante observar que em 1927, os editores do Nebraska State Journal revelaram que a história era uma farsa, apesar de muitas pessoas continuarem a alegar que o avistamento era legítimo. Independentemente de o disco que Bob Lazar afirmou ter visto ter alguma relação com esses incidentes ou ser algo completamente diferente, a questão permanece como um dos mistérios mais intrigantes de nossa história. Mas a parte mais fascinante da história de Bob Lazar se concentra em suas observações do reator de antimatéria e o uso do elemento 115 nas naves alienígenas. Continua comigo que eu te conto tudo. O reator de antimatéria e o elemento 115. Enquanto trabalhava em S4, ele afirmou ter testemunhado algo que intrigou os cientistas do governo há anos. Os discos voadores nos quais ele e seus colegas estavam trabalhando eram impulsionados por um reator de antimatéria, que servia como sistema de propulsão. Esse sistema utilizava a amplificação da gravidade para impulsionar as espaçonaves, explicando assim por que essas naves alienígenas conseguiam levitar acima do solo. No entanto, a ideia de usar a antimatéria como fonte de combustível na propulsão de naves espaciais não é um conceito novo. Por décadas, os seres humanos têm explorado a possibilidade de equipar naves espaciais com propulsão baseada em antimatéria para facilitar a exploração de outros planetas, especialmente aqueles fora de nosso sistema solar. No entanto, esses esforços frequentemente encontraram obstáculos. A existência desse conceito poderoso foi inicialmente confirmada em 1932 por Carl Anderson, o mesmo cientista que descobriu os positrons, partículas que possuem uma carga positiva, ao contrário dos elétrons que têm carga negativa. Lazar acreditava que nossos vizinhos extraterrestres decifraram o código para aplicar o conceito da antimatéria em seus projetos de naves espaciais. De acordo com ele, o sistema de propulsão baseado em antimatéria era uma das características que tornavam esses discos voadores excepcionais. Mas a descoberta de Lazar não parou por aí. Ele identificou a fonte de energia dos discos como o elemento 115, que ele alegou não ocorrer naturalmente na Terra, mas que era provavelmente abundante em planetas alienígenas. Essa afirmação inicialmente parecia incrível e muitos duvidaram dela. No entanto, em 2003, cientistas russos conseguiram criar manualmente o elemento 115, utilizando um acelerador de partículas. Yuri Oganessian, um físico nuclear russo, liderou a equipe de cientistas responsáveis por essa descoberta surpreendente no laboratório Flerov para reações nucleares.
O processo envolveu a aceleração de íons de cálcio 40 a cerca de 10% da velocidade da luz e, em seguida, bombardeá-los com a americio 243. Essa colisão resultou em fusão dos núcleos dos dois átomos, criando 4 átomos do elemento 115, conhecido como moscóvio. Embora o desenvolvimento desse elemento ainda não tenha atingido um estágio de aplicação prática, a descoberta forneceu validade à afirmação de Bob. Ele alegou que o governo estava trabalhando incessantemente para compreender o funcionamento desse sistema e como poderia ser aproveitado para criar armas avançadas, aeronaves e outras inovações revolucionárias. Porém, Bob descobriu algo revolucionário que poucos têm conhecimento hoje, e vou te mostrar o que é. Rede secreta subterrânea. Outra descoberta surpreendente feita por Bob Lazar foi a existência de uma rede de túneis interconectados, mantidos em sigilo e que se estendem entre países, cobrindo vastas áreas geográficas. Esses túneis são alegadamente escondidos sobre montanhas, bases militares, oceanos e lagos, e há até a crença que podem levar a outros planetas, sendo utilizados e controlados por seres extraterrestres. De acordo com as afirmações, esses túneis têm múltiplos propósitos, desde o armazenamento de segredos e armas até a realização de experimentos proibidos e atividades alienígenas. Além disso, a mais audaciosa de todas as teorias sugere que esses túneis estão ligados a planos de estabelecimento de uma nova ordem mundial. Isso acrescenta uma dimensão de conspiração global a essa complexa trama subterrânea. Há também relatos de um sistema de transporte super rápido que pode eficazmente mover objetos entre nações e, surpreendentemente, até mesmo entre planetas. Tudo em um período de tempo muito curto. Essa rede secreta subterrânea é um verdadeiro labirinto de mistérios. Enquanto muitos podem descartar essas alegações como mera ficção, a persistência de Bob Lazar em suas afirmações acrescenta uma camada adicional de enigma a essa intrigante história. As 3 revelações chocantes no Congresso americano. Bob Lazar não é o único a levantar a questão da existência de tecnologia extraterrestre em nosso planeta. Muitos outros indivíduos respeitáveis e ex-funcionários do governo vêm compartilhando suas próprias histórias e teorias que, de maneira notável, corroboram as afirmações de Bob. Essas não são pessoas com questionáveis caracteres ou origens, mas indivíduos que estiveram envolvidos em pesquisas e experimentos relacionados à tecnologia alienígena, de forma semelhante a Bob. Em tempos recentes, vários desses ex-funcionários do governo compartilharam suas experiências e teorias durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre os OVNIs. Esta audiência histórica, a primeira em muito tempo, lançou luz sobre alguns dos segredos mais intrigantes guardados pelo governo dos Estados Unidos. 3 relatos intrigantes sobre avistamentos de OVNIs e revelações sobre segredos governamentais fornecem uma perspectiva ampla e envolvente sobre a misteriosa existência de tecnologia alienígena na Terra. David Grush, um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, compartilhou informações surpreendentes sobre sua experiência em uma instalação governamental secreta. Ele liderou esforços para analisar avistamentos de OVNIs e trabalhou em um programa do Pentágono para coletar e reconstruir espaçonaves alienígenas. Grush alega que esses experimentos estavam além da supervisão do Congresso e suas revelações lançam mais mistérios sobre os segredos do governo. Ryan Graves, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, ofereceu uma perspectiva única sobre avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Ele destaca a falta de preparação dos pilotos para lidar com eles devido à ausência de reconhecimento oficial. Ryan propõe maior transparência no relato de avistamentos por pilotos militares e comerciais, sublinhando a necessidade de uma abordagem mais aberta para compreender as naves. David Fravor, ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos, compartilhou um encontro aterrorizante com um OVNI em 2004. Ele e seus colegas pilotos testemunharam um objeto em forma de tic-tac, que desafiava a lógica convencional. O OVNI desapareceu
e reapareceu a 1.600 metros de distância em questão de segundos. Essas revelações incluem a posse de matéria biológica sobrenatural, tecnologia que não é de origem humana e evidências de avistamentos de OVNIs que estavam sendo mantidas longe do conhecimento público. As alegações desses ex-funcionários são tão estranhas quanto convincentes, e todas compartilham detalhes surpreendentemente semelhantes. Será que estamos verdadeiramente preparados para enfrentar a realidade do que estamos prestes a descobrir? O desconhecido parece cada vez mais perto de se tornar conhecido. Qual a sua opinião, hein? O que achou dos relatos de Bob Lazar? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.